constelação de Sagitário, sagitarianos, meus amores, sejam bem-vindos aqui à nossa leitura. Para quem está chegando aqui pela primeira vez, eu sou Juliana Suna, eu sou a musa do tarô. Tô aqui para te inspirar, tô aqui para te trazer direcionamento e hoje para este mês de agosto, né, Sagitário? Então vem comigo, se conecta aqui com a minha mesa, com a minha energia, que a leitura é para vocês. Lembrando, meus amores, que é uma leitura intuitiva generalizada, tá? Então, assim, pega o que faz sentido, o que não for, joga pro universo, Sagitário. Joga pro universo, se conecta aqui com aquilo que é pra você, tá bom? Mas não deixa de curtir, comentar e compartilhar, porque a sua interação é muito importante para o crescimento do nosso canal. Constelação de Sagitário, vamos começar a sua leitura? Vamos lá. A gente vai começar com o tarô do Osho. E eu quero energias para a constelação de Sagitário. Energias para Sagitário, cura, olha. Compreensão. Que interessante, não, Sagitário? Eu vejo que em agosto vocês passam por um momento muito importante. É um momento importante porque ele me fala sobre equilíbrio. Ele me fala exatamente sobre a importância, inclusive alguns sagitarianos podem estar vivendo aí alguns momentos de até doenças físicas, doenças emocionais. Coisas que não estão permitindo que de alguma forma eu vejo vocês um tanto aprisionados a situações emocionais. Eu vejo que o lado emocional de vocês agora em agosto, ele vai ser curado. Eu vejo mais compreensão. Eu vejo mais abertura emocional para poder entender as coisas. É como se fosse assim, é entendimento, é compreensão. Então, por exemplo, vocês podem estar vivendo aqui em agosto momentos de liberação de perdão. Tá vindo muito forte isso daqui para mim, porque eu vejo esses passarinhos aqui que estão presos. Presos a padrões, presos a situações de amargura, não posso ir mais longe, não posso fazer tal coisa. Eu vejo alguns sagitarianos de alguma forma saindo dessa limitação. Mas assim, a cura emocional, tá? A liberação de perdão, seja para pai, seja para mãe. Eu vejo muito forte isso, mas é como se antes vocês precisassem, tá, Sagitário, compreender. A carta da cura, ela representa o Rei de Copas no tarô. Então, assim, e o Rei de Copas, ele traz a maturidade emocional. Ele é muito maduro, porque ao mesmo tempo é como se ele tivesse o equilíbrio de, em algumas situações, aprender a ser frio e racional. Não pense que o Rei de Copas, ele é como a Rainha de Copas, né? A Rainha de Copas, ela é muito mais empata, mas ela também, ela se abre demais, ela se doa demais. O Rei de Copas, no seu lado equilibrado, ele traz muito isso, ele sabe ser muito justo. Então eu vejo vocês olhando para a vida com esses olhos agora em agosto, de uma certa justiça, de um certo entendimento, mas assim, sabe quando a gente precisa se libertar porque a gente precisa perdoar e muitas vezes a gente acha que o perdão é pra gente poder libertar outra pessoa? É mentira, cara. O perdão, ele liberta a gente mesma, a autoindulgência. Quando a gente perdoa alguém, a gente tá, tipo, soltando tudo e compreendendo. Sabe o que eu sinto? Preciso ter olhos para compreender que essas pessoas que me machucaram, elas são apenas humanos. Elas são, pode ser meu pai, pode ser minha mãe, pode ser, mas assim, era o jeito que essas pessoas achavam que seriam felizes.
e que seria dessa forma. E aí agora eu tenho que entender, porque eu preciso sair de uma certa prisão. Nossa, já começamos a leitura bem... Você percebe que o chakra que tá dominando aqui, e faz muito sentido porque ele é o meio do caminho, né, gente? Ele é o meio do caminho, são 6 para cima e 6 para baixo, é o chakra cardíaco do coração e a liberação do perdão, é aqui, ó. Vocês podem, Sagitário, estarem muito angustiados, vocês podem estar carregando muita mágoa, muita coisa por muito tempo, pensando como a vida de vocês poderia ter sido diferente, ou como ainda é aquela coisa. E aí vem a carta da compreensão, que é o Cavaleiro de Copas, que me fala exatamente isso, me fala, mas não foi, mas ainda pode ser, porque a gaiola, ela tá aberta, tá todo mundo voando. Tá todo mundo voando, tá todo mundo se libertando, tá todo mundo aqui... inclusive, né, tem muita gente aqui, eu vejo esses pássaros como novas perspectivas, novas situações, novas pessoas, como se fosse assim, tem muita gente que quer o teu bem, tem ainda, e inclusive não só essas pessoas do teu cotidiano, Sagita, mas tem muita gente de fora, ainda tem muita coisa, tem muito voo. É isso, tem muito voo. Tarô, por favor, com muito amor, muito carinho, vamos entender essa leitura, gente. Gente, as pessoas que não acreditam em energia, no tarô, nossa. Como pode isso? Como pode? Eu acabei de falar da cura, né, a carta do Osho, que é o Rei de Copas. O tarô veio ele, o Rei de Copas, abrindo a leitura do tarô. É o Rei de Copas, que é a própria consideração. É você considerar a vida, considerar os seus sentimentos, o sentimento dos outros. Eu vejo muito como essa palavra, eu aprendi em um dos oráculos que eu tenho, que o Rei de Copas, ele representa isso, consideração. Eu considero. Considerar significa que eu posso, de alguma forma, porque você percebe o peso dessa palavra, até mesmo ela traz um sentido, até mesmo racional, foi o que eu falei do equilíbrio. Eu considero, eu paro, penso, reflito, considero sentimentos, considero analisar as coisas para ver como elas são. Quando a gente olha para a vida das pessoas ao nosso redor, quando a gente olha para tudo o que aconteceu, é como se a gente tivesse essa compreensão e a gente passasse a considerar tudo, considerar novas possibilidades, inclusive. Porque quando a gente se liberta, a gente faz o quê? A gente considera novas possibilidades. Novas possibilidades de mudança, de olhar para a vida de outra forma, de sair dessa gaiola, de entender que tem outros pássaros, que tem outros voos. Olha só, 9 de paus, a carta do Rei de Espadas. Vocês estão, nesse mês, curando essas novas possibilidades. Vocês estão considerando coisas novas, novos voos, atitudes novas. Não é só aqui, mas é como se houvesse também, é necessário aquilo que eu sempre falo. Não adianta a gente querer ficar ali, então tá bom, então eu vou, né, vou tentar pensar a respeito, mas se você não faz o movimento, as coisas não acontecem. O movimento também é importante, porque ele faz a gente ter novas memórias, criar outras coisas ao nosso redor. Então, 9 de paus e o Rei de Espadas, eu vejo vocês saindo desse lugar, dessa disciplina. O Rei de Espadas aqui no negativo é esse bloqueio emocional. Então, assim, é tudo muito pesado. É tudo muito... É um bloqueio, como se eu estivesse bloqueando, como se fosse uma frieza. Tudo é muito estratégico, tudo é muito frio, tudo é muito
Então, assim, a ideia é considerar. A ideia é olhar para a vida de uma forma diferente. 5 de ouros. 5 de ouros aqui, Sagitário, e trazendo, tá, essa energia no fundo do deck, do quanto isso acaba limitando os seus caminhos. Isso te limita demais. Porque o 5 de ouros, ele traz essa pobreza emocional, essa escassez emocional. Ele traz assim, eu bloqueio os meus sentimentos, ninguém chega até mim. Eu não me envolvo por outras pessoas, por outras situações, não consigo enxergar nada lá na frente, nada, não enxergo. Eu vejo como se o 9 de paus, né? Vocês estão tão disciplinados a seguir o mesmo script, que é como se a espiritualidade falasse, não consigo enxergar os 5 de ouros. A única coisa que eu consigo enxergar aqui no caminho é me sentir mal, é sentir que muitas vezes eu estou doente, porque o 5 de ouros fala de doenças também. Entendam que há uma chance muito grande aqui de muitas curas, só que vocês percebam que ela começa exatamente nesse emocional. Eu me limito, eu penso que tudo vai acontecer de ruim e quando eu penso, eu já brequei. E quando eu penso que, ai, nossa, tem muita possibilidade, mas é aquela coisa, nossa, mas sabe o que pode acontecer? Aí pode acontecer de no meio do caminho acontecer uma coisa assim, nossa, aí eu vou ter que parar, aí eu vou ter que não sei o quê. Ou seja, é uma negatividade, um pessimismo aqui muito grande, que vai ser curado. Amém. Em nome de Jesus aqui, gente. Em nome de Deus aqui, a gente profetizando isso, né? Usando o dom, né? As palavras têm poder. Em nome de Deus aqui, a gente precisa se curar. As coisas precisam ser melhores, é uma escassez, é uma pobreza emocional. E é pior, porque, tipo, a pobreza emocional, ela atinge até o nosso bolso. Ela atinge tudo, né? Que mais aqui para Sagitário? Como é que fica? Vamos lá. 7 de ouros. 3 de ouros. Carta do mundo. Cavaleiro de espadas. Olha só. Então, vamos lá, 7 de ouros, né? Então, eu vejo vocês saindo aqui de um lugar, tá? Saindo de um lugar muito ruim, em que vocês não consideram possibilidades, pessoas e situações em que vocês não dão chance para nada. É bem isso, não dou chance para nada. E aí eu vejo vocês aqui, de alguma forma, passando por alguma situação, porque tem a carta do 7 de ouros, tá? Aqui muitos de vocês vão estar envolvidos em um projeto, porque eu tenho 3 de ouros, tá? E a carta do mundo pedindo para vocês seguirem caminho, para vocês abrirem aqui novos caminhos, para vocês começarem um ciclo novo. E esse ciclo, na verdade, eu entendo que vocês estão muito sem paciência com algo. Então, tem algum projeto, tem alguma situação, tá? Carta do 3 de ouros, que tem muita chance aqui de ser muito próspero, de ter muito crescimento, mas é a falta de compreensão, é a falta de paciência com essa equipe que está envolvida, é a falta de paciência com tudo, é a frustração de entender que, ai, será que vai dar certo? Será que não sei o quê? Então eu vejo que vocês precisam de alguma forma aqui passar por esse movimento de entender que esta frustração está vindo desse lugar emocional de vocês. Tá? Ela está vindo exatamente desse lugar. Então, muitos de vocês aqui envolvidos nesse projeto, tá? Muitos de vocês aqui iniciando também, porque tem a carta do mundo. Então, assim, eu sinto que vocês precisam fazer algo a respeito. É o que eu falei. Não adianta a gente ficar só, ai, tá bom,
Então, olha, eu vou perdoar, eu vou fazer, tá bom. Eu vou fazer, eu vou. Gente, é um movimento que faz a vida acontecer, ainda mais para Sagitário. Né? Então, assim, eu vou me movimentar, eu vou começar um curso novo, eu vou fazer umas coisas novas, eu vou, sabe, conhecer gente nova, eu vou fazer uma viagem. Vocês precisam fazer algo a respeito. Porque senão vocês enxergam a vida assim, vocês não estão conseguindo, pelo 3 de ouros, enxergar que o jardim de vocês tem crescimento, tem possibilidade de crescer, de ir para frente, que o que vocês estão construindo, que vocês estão colocando a mão, precisa de amor e carinho, precisa de interação, de equipe, enfim, de pessoas que estão juntas aqui, trabalhando num propósito. Cavaleiro de Espadas. E aí sim eu vejo, né, pelo fundo do deck, o Cavaleiro de Espadas falando que vocês começam a fazer movimentos mais calculados. Por isso que eu falo que é importante toda a questão do equilíbrio. O movimento, a parte mais mental também. Como vocês estão muito no Rei de Espadas, então assim, gente, eu preciso tirar um tempo aqui para sentar e pensar a respeito disso. Eu recebi aquilo que as pessoas também receberam. É que me vem tanto isso na cabeça, isso não sai da minha cabeça quando eu olho para essa leitura. Que assim, vocês estão muito magoados. Então assim, tipo, vocês talvez precisem pensar a respeito dessas pessoas que magoaram vocês, no sentido de que elas só tiveram aquilo, elas só têm isso para entregar. Tá na hora de vocês começarem a buscar outras coisas e tá tudo bem, tá tudo certo. Parar de levar isso pro lado pessoal. Ai, mas foi meu pai, foi minha mãe. A mesma coisa, preciso sentar aqui e entender que eles só tiveram isso. E que a gente é uma sequência que vai ter que parar em mim. Eu vou ter que cortar isso aqui. Eu vejo a cura com a compreensão, é uma libertação. É uma libertação, até para que vocês não passem para frente, né, Sagitário? Até para que os filhos de vocês não peguem todo esse caos, toda essa carga, toda essa coisa, toda essa sequência, né? Falando da coisa sistêmica, da constelação familiar, gente, é um sistema. Sistemas funcionam como? A família é um sistema. A política é um sistema. A escola é um sistema. Tudo é um sistema. Como funcionam? É a boiada. Talvez vocês precisem cortar isso aqui. Olhando aqui, sabe, com paciência para o jardim que vocês querem ver crescer. Para a beleza aqui das novas oportunidades, porque tem muita oportunidade. Como termina essa leitura para Sagitário? 8 de copas, 9 de copas, 7 de copas e o 4 de paus. Olha quanto sentimento. Olha olha a importância de se reinventar, né? O movimento do Cavaleiro de Espadas é a nova invenção, é agir ali levantando de novo a autoestima, sabe? Sendo estratégico, usando aquilo que já se tem nas mãos para poder fazer todo esse movimento. Como eu falei, é muito importante o movimento, mas também é muito importante sair de alguns lugares em que não estão mais cabendo vocês, não estão mais fazendo sentido. 8 de copas, tá? Porque isso também é importante. Quando eu ainda olho, me vejo em situações com pessoas, 9 de copas com 7 de copas. E aí sim, vocês saem de uma zona aqui de limitação, de uma zona aqui de, sabe, de preguiça mesmo, de, ai, mas ao mesmo tempo eu me sinto tão perdido. Então assim, a leitura de vocês aqui em agosto, ela tá bem complexa, mas eu sinto sim uma liberação total, assim, das coisas que vocês vão ter que fazer aqui, das pessoas que vocês vão ter que liberar. Eu vejo muito essa palavra liberar. Sabe por quê?
porque eu sinto vocês magoados e eu sinto vocês focando nas pessoas. É como se vocês colocassem o foco e aí, tipo, isso não andasse, entendeu? Tem muita gente, tem um 3 de ouros, tem um jardim, tem uma construção bacana e bonita aqui. Então, para isso, também é necessário que saiam desses lugares que não trazem satisfação emocional, deixam vocês perdidos. Deixam vocês à deriva do tipo, eu não sei se o que eu tô fazendo é certo, eu não sei se o que eu tô fazendo é errado, mas é porque vocês estão se apoiando ainda nas pessoas e são as mesmas pessoas que machucaram, que machucam. Deem um tempo para vocês, Sagitário. 4 de copas. O fundo do deck dizendo que vocês precisam concluir um projeto grande novo na vida de vocês. Que vocês estão muito perdidos, mas há essa conclusão que é necessária. E a chave para se concluir isso, tá? De fato, é vocês abandonando aqui situações que não são legais aqui de forma emocional. Então, assim, a gente perdoa algumas pessoas, a gente libera perdão, a gente, sabe, a gente se reinventa, a gente se move, a gente vai embora, entende algumas situações, mas tantas outras que fazem a gente parar, a gente vai ter que deixar para trás. Então é um mês aqui muito intenso para Sagitário. É muito intenso, Sagitário. Muito intenso, mas o mais importante que me chama muita atenção, que é o 3 de ouros, é a vida, que é o coração da leitura, é a vida simplesmente falando para vocês, meus amores, vai, porque vocês precisam cuidar aqui, ó, do que vocês precisam começar a plantar. Aqueles que já começaram aqui, aqueles que já estão se dedicando a projetos e coisas, vocês precisam aqui, precisam encerrar coisas, precisam terminar aqui, precisam organizar a vida de vocês. É como se vocês estivessem parados assim, eu vejo tipo, nossa, mas por que me aconteceu tal situação? Ai, eu podia estar bem melhor hoje, né? Ai, eu podia estar bem melhor, olha, se talvez o meu pai não tivesse não sei o quê, ai, eu não precisava estar nessa situação, a culpa é não sei, e aí a vida não tá andando. Se for necessário, abandonem pessoas, abandonem sentimentos, abandonem com pesar, vão embora, se reinventem, comecem a se mexer, porque tem muita coisa, tem projetos aqui que precisam ser concluídos para dar espaço para abertura de coisas novas, coisas boas, Sagitário, coisas abundantes. Pensem a respeito disso, tá certo? Conselho final para vocês. Júpiter vem avisar que você precisa aprimorar seus conhecimentos, recicle, faça cursos, estude ideias, novos conceitos, enriqueça os conhecimentos, vai te trazer mais credibilidade na área profissional, mais segurança para enfrentar novos desafios. É isso, Sagitário, se reinventar. Tá? Então, assim, é importante você compreender o seu caminho, mas o movimento é muito mais importante. E Júpiter, crescimento, expansão, vai atrás, busque novos objetivos. Sagitarianos que se identificaram com essa leitura, querem uma leitura exclusiva para o mês de agosto, aqui embaixo nos contatos, né? A gente tem aqui os meus telefones disponíveis, eu espero por vocês.